parte da minha história e parte tão significativa. Mas tem uma pessoa em especial que eu não posso deixar de agradecer. Ela não sabe, mas eu falo nela constantemente. E por essa pessoa eu tenho uma gratidão assim inexplicável, que é a pastora Marina. Eu tenho uma dívida com ela que é impagável. E eu sei que muitos aqui não sabem disso. Mas o meu esposo, ele se converteu na ABU, na Aliança Bíblica Universitária, na época que nós fazíamos faculdade. E naquela época eu estudava na turma da manhã, eles estudavam à noite, a gente fazia direito na UFO. E o Rodrigo se converteu na ABU. E a Marina foi a pessoa que Deus separou para chegar mais cedo todas as noites e começar a ensinar os primeiros passos da palavra de Deus para a vida do Rodrigo. E hoje ele é um pastor. Graças a Deus. Obrigada, Marina. E é meu marido. Glória a Deus. Toda semente que a gente semeia, ela dá, a palavra de Deus, ela dá o seu fruto, ela vai e volta e cumpre tudo o que lhe apraz. Amém? Bom, eu fui convidada nessa noite para estar conversando com vocês a respeito de crescendo na adversidade. E eu quero tomar a liberdade de conversar com vocês a respeito desse tema, mas também de contar um pouco da minha história. Posso? Amém? Bom, quem estiver passando o slide aí, eu só vou fazer assim com a cabeça, aí você sabe que é para mudar, tá bom? Pode mudar. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 12, 2. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse trecho está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi um homem de dores. Ele foi separado para um propósito. Ele, sendo Deus, ele se fez homem e não usurpou ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua forma divina e veio como cada um de nós para cumprir um propósito. Esse propósito estava alinhado com o coração do Pai e com o coração do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo veio para se entregar e se entregar por amor de nós. Para dar a sua vida e dar a sua vida até a morte e morte de cruz. Para que a nossa natureza fosse transformada, para que fôssemos livres da sentença de morte que o pecado havia trazido sobre cada um de nós. E Jesus foi fiel até o final. Ele foi fiel até a cruz. É interessante porque nós fomos criados com um propósito. Assim como Jesus veio à Terra para cumprir um propósito, cada uma de nós fomos criadas para cumprir um propósito. E esse propósito é diferente. E quando nós estamos falando no meio de pessoas cristãs, é muito comum, quando a gente pergunta, você conhece o seu propósito? E as pessoas dizem assim, eu sei, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Amém, é isso mesmo. Só que, assim como cada uma de nós possui uma expressão facial, possui uma aparência, possui uma digital diferente, nós temos propósitos diferentes. Nós manifestamos a glória de Deus de formas diversas. E isso Deus vai construindo na nossa vida, desde antes que a gente nascesse, desde lá do ventre da nossa mãe. A nossa história é única e nós vamos adquirindo ferramentas, forças, experiências que só nós temos. Uma pessoa que já venceu ou que já enfrentou o câncer de perto, seja no seu próprio corpo ou seja na vida de um ente querido, essa pessoa sabe conversar com alguém que está passando pela luta do câncer ou que tem um ente querido que está passando por essa luta, como eu não sei. Eu posso orar, eu posso falar, eu posso aconselhar, mas eu nunca trilhei esse caminho. Eu não conheço esse caminho da forma que essas pessoas conhecem. Você tem uma história única. Você foi criada com um propósito. E eu sei que muitas de nós estamos vivendo a adversidade exatamente agora. E eu quero te falar uma coisa. Cada uma de nós que você vê ministrando aqui em cima, seja o louvor... Aliás, Adriana, cadê você? Beijo, meu bem. Depois eu quero te dar um abraço. Que saudade. Já tem uns dias que a gente se conhece também, né, Adriana? Muito bom te ver. Cada um de nós somos gente como você. Nós somos de carne e osso como você.
Até a pastora Robin, que é esse doce, né, que dá até vontade de ser mais parecida com ela. Eu falo assim, Deus, eu queria ter aquela fala mansa da pastora Robin. Eu queria ser tão, assim, mansa como ela é. Não sou. Ela me edifica tanto com o jeito dela tratar as pessoas, dela conversar e tal. Mas ela também é de carne e osso, como eu e você. Está sujeita aos mesmos sentimentos de altos e baixos, como eu e você. Somos sujeitos a tentações e muitas vezes nos atrapalhamos no meio do caminho. Queremos fazer o bem e quando percebemos a gente já não fez. Mas estamos firmes e perseverantes em direção ao rumo, ao alvo da nossa vida, que é Cristo Jesus. E que é sermos como Cristo é. Amém? Amém? Se Ele é o nosso grande modelo e nós queremos copiá-lo, nós precisamos nos lembrar que pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e apresentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, Ele não olhou para a vergonha que estava passando, Ele não olhou para a vergonha que era enfrentar a cruz. Aquela exposição toda, mas Ele não desistiu, porque Ele conhecia o seu propósito. Ele sabia que havia um propósito maior. Assim nós também fomos criados com esse propósito. Pode passar para o próximo. Dessa forma, nós somos chamados a cumprir esse propósito. E somos motivados por Deus a seguirmos o caminho que Ele tem trilhado para nós. Mas essa motivação, ela precisa estar realmente alinhada com o coração de Deus. Ele tem plantado sonhos no seu coração, assim como tem plantado nos meus. Só que parece que existem momentos em que as coisas não estão bem no seu devido lugar. Existem momentos em que nós somos tentadas a pensar que está tudo errado. E que talvez eu esteja enganada a respeito desses sonhos que Deus tem plantado no meu coração. E é nessas horas que nós precisamos mesmo aquietar o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. E nós precisamos firmar a nossa vida na fé e na convicção que nós temos na palavra de Deus. Ele é aquele que tem traçado alvos para a nossa vida, mas Deus é um Deus de processos. Nos filmes de ficção a gente vê coisas acontecendo assim, de imediato. Às vezes a pessoa levou uma espadada no braço, mas aí naquele mesmo momento, aquele herói vai e se reconstitui, e ele já fica sarado daquilo, e já está forte de novo para a luta, não é assim? E dá até vontade da gente ser assim. Cada vez mais a gente tem pressa. Se eu quero um lanche e demora 3 minutos, eu falo, não, mas isso aqui é fast food, era para ser fast, era para ser rápido. Nós estamos cada vez mais ansiosos. Mas a verdade é que Deus é um Deus de processos. Ele não está apenas interessado no resultado, mas ao longo desse processo, Ele vai nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Amém? E nós sabemos o quanto nós precisamos ser aperfeiçoadas. Para que nós sejamos mais parecidas com Ele, adestradas para o cumprimento do seu propósito. Para que sejamos uma carta viva que fala com autoridade à nossa geração. Bom, vocês estão vendo aí uma foto. Ali é o Rodrigo e eu, na época que a gente conheceu a Marina. A Robin a gente já conhecia há mais tempo. Eu já conhecia há mais tempo. E é lógico que aquela ali é a foto do nosso casamento. Eu creio que essa fase, quando a gente está se casando, é uma fase de muitos sonhos. E nós não éramos diferentes. Jovens, iniciando a vida, recém-formados, cheios de sonhos. Cheios de sonhos. Depois de um ano que nós estávamos casados, eu engravidei da nossa primeira filhinha, o nome dela era Larissa. E foi uma alegria enorme, né? Nós sempre muito envolvidos na igreja, todo mundo fazendo aquela festa com a gente, acompanhando isso tudo conosco. Mas quando eu completei 6 meses de gestação, veio uma surpresa nada agradável. Já estava tudo pronto, quarto do bebê pronto, enxoval pronto. Eu sou meio agitada, sabe? Então eu não consigo esperar muito. Eu sou meio rápida para fazer as coisas. Quem me conhece sabe. Então já estava com tudo pronto. E aí veio a surpresa. O bebê estava morto. Não teve graça não, gente. Nenhuma. Naquela noite, a gente chorou,
Mas, ao mesmo tempo, naquela noite, nós fomos para o hospital e eu fui encaminhada para um parto induzido de um bebê que já estava morto e que não estava ajudando. E essa tentativa, lógico, era para evitar uma cesárea, que iria me impedir de ter mais um filho mais para frente. Naquela noite também, eu conheci um Rodrigo, que eu ainda não conhecia, aliás, que ninguém conhecia. Deus levantou um Rodrigo cheio de uma unção profética. Ele recebeu essa unção naquela noite, no meio daquela adversidade. O meu marido, ele tem um sono muito pesado, então chega uma determinada hora da noite, bate o cansaço e pronto, ele não resiste. Às vezes ele está conversando com a gente e ele começa a cochilar na frente da gente. Mas naquela noite o Rodrigo não dormiu. E ele profetizou a palavra de Deus a noite inteira, enquanto eu estava naquele trabalho de parto. As pessoas ligavam, ficavam sabendo do que tinha acontecido e telefonavam para a gente no meio da noite, e elas diziam, para a honra e glória de Deus, que elas ligavam para nos consolar e que elas saíam consoladas. Porque Deus encheu o nosso coração da convicção de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estávamos vivendo um momento doído, estávamos tristes, estávamos. Era o que nós queríamos, o que nós tínhamos planejado ou sonhado? Não. Mas Deus não tinha deixado de ser Deus. Ele continuava sendo Deus, tendo controle absoluto da situação. E há momentos que a única coisa que nos sustenta são as nossas convicções, é a nossa fé. Então nós tínhamos certeza que Deus levaria a um bom termo, a um bom fim, tudo aquilo que nos dizia respeito. Naquela noite, eu queria cantar. Posso pegar esse pedestal? Ele dá certo com esse microfone? Dá ou não? Me ajuda aí, gente. Cadê o pessoal da técnica? Eu não combinei, né? Ah, você vai me ajudar, oba. Posso usar o violão? Pode. Esse microfone aqui não, né? Eu acho que o nosso quer usar. Pode usar o meu. Você quer usar o meu? Tanto faz, microfone? Esse mesmo. Eu vou ter que chegar mais para trás. Som, ei. E aí, eu me lembro que naquela época havia uma música do pastor Gerson Ortega que ministrou tanto no meu coração. Porque mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, eu cantava o seguinte: quanto a mim, bom estar junto a ti, pois em ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor, me guiar com tua mão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de ti. Tu és a força do meu coração. A minha mão, és minha salvação. E assim a gente prosseguiu, na certeza de que Deus era a nossa força, a nossa salvação, que Ele era aquele que iria nos conduzir pelo caminho que nós precisávamos trilhar. Passado alguns meses, a minha médica falou que estava tudo certo. A gente fez cariótipo do bebê, fizemos exames, eu e Rodrigo. Não havia nada de errado, nem com a gente, nem com o feto. Aparentemente tinha sido uma fatalidade. Liberados para engravidar, num instante engravidamos de novo. Eu confesso que meu coração estava um pouquinho mais apertado, mas a gente estava firme em fé e nós ficamos muito felizes com aquilo. Os cuidados eram maiores. Mas quando eu estava completando 4 meses de gestação, de novo veio um sangramento, de novo hospital, de novo, não havia mais batimento cardíaco.
O ponto de interrogação aumentou. O choro veio de novo. E eu me lembro o quanto foi importante não estar sozinha naquele momento. Quantas vezes nós passamos por crises e somos tentados a nos escondermos dentro da nossa caverna, a nos trancarmos dentro do nosso quarto. Mas naquele dia, naquele final de semana, alguns amigos preciosos, irmãos na fé, eles nos acolheram, eles nos levaram para dentro das suas casas. A gente foi para a fazenda desses amigos nossos, passar um final de semana lá. E quando nós chegamos lá, a gente foi ter um tempo tremendo de oração e de louvor. E Deus me lembrou que o meu nome é Sara. E Sara é mãe de muitas nações. E eu fui lembrada da minha identidade. Quem é você em Deus? Qual é a sua identidade? Qual é o nome que Deus tem te dado? Não apenas o nome como Sara, Priscila, mas o que Deus tem falado a seu respeito. É isso que você é. A palavra de Deus fala que nós somos filhas do Deus Altíssimo, escolhidas por Deus desde a eternidade, separadas para uso exclusivo de Deus, menina dos olhos de Deus, preciosas aos seus olhos. Deus nos ama com um amor que ser humano algum é capaz de amar. Ele se importa com você. E eu me lembrei disso, e eu fui renovada na minha fé. É claro que, como eu falei, o ponto de interrogação estava maior. Mas aí Deus começou a levantar pessoas. Naquela época nós estávamos muito envolvidos com o ID das Nações, né, Robin? E a gente estava numa desses congressos grandes. O Rodrigo e eu, nós éramos envolvidos na parte de missões naquela época. A gente estava na organização desse evento. E tinha pessoas de várias partes do mundo. Muitos de vocês estavam lá. E algumas pessoas começaram a ter o mesmo sonho com a gente. Pessoas que não nos conheciam. Elas sonhavam que elas nos viam e viam uma fruta, como que um melão com uma faca cravada nesse melão. E vinha uma grande mão do alto e arrancava essa faca e trazia cura sobre aquela situação. Nós só podíamos ligar isso àquela situação que a gente estava vivendo quanto aos bebês. E o pastor Michael Kemuli, um pastor de Uganda, ele estava aqui. E Deus havia dado uma palavra profética para que ele entregasse para nós. Mas ele disse que ele só ia entregar no culto de domingo. Isso era na quinta-feira. Eu falei, puxa, que legal. Curiosa do jeito que eu sou, vou ter que esperar até quinta. Mas depois eu entendi. É porque no domingo à noite, toda a minha congregação ia estar reunida naquele lugar. E aquela palavra era para gerar fé e para que todo mundo participasse daquilo que Deus estava fazendo, que não era apenas para a minha vida, mas era para a vida de muitas pessoas ali. E querida, aí fica outra lição. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é apenas para você. Deus está produzindo algo na sua vida que vai ser bênção para você, para a sua família e para muitas outras pessoas, talvez para muitas nações. Naquela noite então, o pastor virou para nós e falou assim, olha, Deus fala, e ele lembrou de uma palavra profética que desde o nosso namoro, Deus falava com a gente. Deus fala que vocês foram escolhidos, e eu vejo uma aliança sobre a vida de vocês, um arco-íris que é símbolo da aliança de Deus, e eu vejo muitos jovens e crianças vindo até vocês. Essa palavra se repetia, naquela época não fazia sentido algum para a gente, porque eu não trabalhava com ministério infantil, não trabalhava com adolescentes, nem o Rodrigo, e a gente não entendia direito isso, mas Deus confirmava isso. Eu vejo muitas crianças e muitos jovens vindo até vocês, e Deus usando vocês poderosamente na vida desses jovens. E Deus fala para vocês que a casa de vocês nunca mais saberá o que é aborto. E nós nos alegramos muito com essa palavra. E foi festa lá em casa, foi festa na igreja. E a gente creu. E logo em seguida, também depois de fazer exames de novo e tal, e estava tudo certo, eu engravidei. E aí a expectativa era maior, o repouso era maior. Para mim ficar quieta é um grande desafio, mas eu sou obediente, eu queria muito aquele filho. E ele veio meio apressado. Pode passar o slide, por favor. Pode passar de novo. Mas olha aí, ó. Valeu a pena esperar, não valeu? Então, com 7 meses e meio, o apressadinho nasceu, o Lucas.
mas um menino cheio de saúde, do jeito que eu tinha pedido para Deus. Eu falei: Deus, se é para nascer prematuro, eu só vou te pedir uma coisa, não deixa eu ter que voltar para casa e ele ficar no hospital, não. E Deus fez o milagre, ele nasceu completinho e foi para casa no dia seguinte junto comigo. Um presente de Deus, presente de Deus. Eu lembro que na época da minha gestação com o Lucas, muitas vezes eu sentia medo, porque eu me lembrava do que eu já tinha vivido. E aí, havia uma música que eu cantava, e era interessante, eu cantei essa música em minha gestação inteira. E quando eu cantava essa música, o bebê começava a se mexer dentro do meu ventre. E depois que ele nasceu, eu cantava essa música e ele podia estar dormindo. Ele começava a se mexer e acordava. E era aquela música que fala assim: você conhece, pode cantar junto comigo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. E assim a gente foi rompendo em fé, rompendo com os nossos medos, rompendo com os nossos temores. E chegou uma hora que a experiência estava muito boa. O Lucas já estava com 2 anos e meio. A gente falou: puxa vida, a forma está tão boa, vamos fazer mais um, né? E aí, Deus, rapidinho, atendeu o nosso desejo, e eu engravidei novamente. Outro menino, Breno. O Lucas estava radiante, porque ele ia ter um irmãozinho. E eu falei: meu Deus, quanta cuequinha no varal. Mas a gente estava muito feliz, muito feliz. Mas, e a Bíblia é cheia de mas, eu estava completando 6 meses de gestação. E novamente, nós descobrimos que não havia mais batimento cardíaco. Nesse momento, o meu chão desmoronou. Uma parte de mim entendia que tudo estava certo, que Deus era Deus, que Ele era bom, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele vai levar a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito, que os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Estava tudo certo no meu espírito, mas a minha alma dava gritos, e eu não entendia. Eu não entendia porque Deus permitiu que nós acreditássemos que a nossa casa nunca mais saberia o que era aborto. E agora o meu bebê estava morto. E eu adoeci. Eu adoeci no meu corpo, eu adoeci no meu físico. Eu entrei numa depressão. Eu tive um início de síndrome do pânico. Eu não conseguia mais nem tomar banho sozinha, de tão fraca que eu estava fisicamente. Meu marido tinha que me ajudar a lavar a cabeça. Eu quase não saía da cama. Foi muito difícil. Eu estava já em tratamento médico, eu estava sendo acompanhada, mas eu não estava conseguindo me levantar daquele lugar. Fazia mais ou menos 1 mês que eu estava doente desse jeito.
Um dia meu marido olhou para mim e falou assim: eu não aguento mais te ver assim. Você não é assim. Todo mundo que te conhece fala que o seu nome é alegria, e eu estou vendo que o inimigo está querendo roubar a sua alegria. Ele está querendo te ferir na sua identidade. Naquele momento eu tinha desistido de tentar ter mais filhos. Eu falei: não deve ser por aí. Eu não aguento mais tanta dor. Chega. Só que quando a gente desiste de algo que Deus plantou no nosso coração, a gente entra numa crise existencial, e foi o que aconteceu comigo. Aquele sonho que Deus plantou no seu coração e que vem dele, Ele não vai deixar que a gente abra mão disso, porque esse sonho não é nosso, é dele. Mas eu não me envergonho de contar isso para você, queridas. Eu sou crente, temente a Deus. Eu era líder na igreja, líder de louvor, presbítera na igreja naquela época. Mas como eu falei para você, nós somos de carne e osso. E nós passamos por dores. Eu vivi uma luta muito grande, lutas internas tremendas naquela época. O dia que meu marido falou que não aguentava mais me ver assim, ele ligou para o nosso pastor Paulo Júnior. Isso já era umas 11h30 da noite. Ele falou assim: Júnior, eu não aguento mais ver a Sara desse jeito. Eu posso ir na sua casa? Ele falou: claro, podem vir. E nós fomos. E chegamos lá e eu só chorava e colocava como que eu estava me sentindo, das minhas certezas e das minhas dúvidas. E o Júnior e a Lana olharam para nós, nos abraçaram. Eles nos conheciam, sempre foram meus pastores. E eles falaram assim: a gente conhece vocês. A gente conhece o coração de vocês. E se nós estivéssemos no lugar em que vocês estão, provavelmente nós estaríamos com as mesmas perguntas, com os mesmos questionamentos. Mas aí, o Júnior virou para a gente e falou assim: eu só vou te dizer uma coisa. Ah, sim, esqueci de um detalhe importante. Naqueles dias, havia vindo um irmão dar testemunho lá na igreja. E ele deu testemunho de que a esposa dele estava grávida e de que o bebê morreu, já estava com quase 9 meses de gestação dentro do ventre dela. E que ele orou, e que ele não aceitou aquela situação, e que ele repreendeu o espírito de morte e tal, porque ele não aceitava aquilo. E aí o bebê foi e ressuscitou. Eu falei: beleza. Nós também não queríamos essa situação, nós também oramos, mas não foi da vontade de Deus ressuscitar. E nós não nos sentimos no lugar de querer discutir com Deus, a ponto de dizer: eu não aceito essa situação, porque Deus é Deus. E afinal, a gente tem menos fé do que Ele? E aí o Júnior falou alguma coisa que foi muito importante para nós. Ele disse: deixa eu falar uma coisa. Quando Deus Ele quer manifestar o seu poder na nossa vida, ou para a nossa vida, Ele faz o milagre que nós desejamos. Mas quando Ele quer se revelar a nós de forma muito mais profunda, e Ele não quer que a gente conheça apenas o poder dEle, mas Ele quer se revelar, Ele quer se fazer conhecido de uma forma muito mais profunda, muitas vezes Ele não faz o milagre do jeito que você está desejando, Ele faz diferente. E esse diferente é melhor. E a gente: uau! Na hora da dor é difícil da gente entender que esse diferente é melhor. E aí ele falou outra coisa que foi assim, pancada na minha vida. Se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e tudo que vocês virem forem 3 bebês mortos, então realmente vocês viveram 3 abortos. Mas se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e vocês conseguirem contemplar toda a força, toda a ferramenta, toda a vida, tudo que Deus construiu através dessa história, será que vocês viveram 3 abortos? Aquela palavra foi um sopro de vida em nós. Quando nós chegamos em casa, Deus me deu um trecho lá de Romanos, que falava a respeito de perseverança, que a perseverança produz fé, a fé produz esperança. E eu entendi que eu estava no lugar onde eu estava, porque eu tinha perdido a minha esperança. E se eu tinha perdido a minha esperança, era porque a minha fé tinha sido abalada e eu tinha desistido de perseverar. Deus, Ele quer renovar a esperança, a fé no coração de muitas de nós aqui nessa noite. Ele quer te ajudar a andar mais uma milha. Ele quer te lembrar dos sonhos que Ele tem a seu respeito. Pode passar, por favor.
Pode passar o slide, por favor. De novo. Ah, a música estava aí, olha, podia ter projetado. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Eu entendi então que eu precisava subjugar o meu corpo ao Senhor, que eu precisava entregar todas as minhas dúvidas, as minhas ansiedades diante dEle. E foi aí que eu me lembrei daquela oração, e eu falei: Deus, para onde eu vou correr? Se eu for para o mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu for para o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Eu não vou esconder do Senhor os meus questionamentos, porque antes mesmo de que uma palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece. Mas eu sei de uma coisa: se eu tenho que cair, vai ser na Tua presença. E se eu estou caída, vai ser na Tua presença, porque é aqui que é lugar de encontrar força. Como a Adriana ministrou antes, é quando eu sou fraca que o Senhor me faz forte. É aqui que eu vou encontrar vida, esperança. É aqui que eu vou encontrar um novo sentido. E assim foi. Eu me lembro que eu ainda estava vencendo esse processo, e o telefone tocou um dia, era o pastor André Calçadas, de Goiânia, e ele ligou. Naquela época eu fazia parte da banda chamada Davi, e ele ligou para mim, convidando a gente para ministrar o louvor num evento, num acampamento que eles iam ter de jovens em Caldas Novas, lá no Palavra da Vida. Eu sempre tive temor de dizer não para algo que Deus nos chama. Acho que a gente não tem esse direito. E aí eu falei para ele assim: eu não queria ir. Eu não me sentia pronta. Eu não me sentia apta ainda. Mas eu também não tinha coragem de dizer não. Eu virei para ele e falei assim: então tá. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o pessoal da banda, olha só. E se todo mundo puder ir, nós vamos. Nunca, até então, nós já tínhamos uns 3 anos de banda, nunca nós tínhamos viajado com todos os componentes da banda. Todo mundo era pai de família, trabalhava, tinha um monte de compromisso, então sempre um ou outro não podia ir, e a banda ia mesmo assim. Mas naquele dia eu fiz essa jogada, e eu comecei a ligar para as pessoas, e todo mundo disse que ia. Agora eu vou ter que ir, né? E a gente foi. E nós sempre orávamos antes, e a gente fazia a programação, escolhíamos as músicas que nós íamos ministrar juntos, né? Buscávamos de Deus e tal, e a gente fazia aquele programa juntos. E eu ia ministrar culto de sábado à noite no acampamento, sabe como é que é, né? O ápice do acampamento, culto de sábado à noite. Só que eu não percebi que na programação nós tínhamos colocado uma música, porque se eu tivesse percebido, eu ia tentar trocar. Uma música do Asaf que fala assim: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. A minha crise com Deus era a respeito da fidelidade dele. E quando a gente começou a cantar aquela música, eu não dei conta. E eu desabei na presença de Deus, eu caí de joelhos, chorando na frente de todo mundo, mó bicão, sabe? Ministrando louvor, mas eu esqueci que eu estava ministrando louvor naquela hora. A presença de Deus veio e me derrubou, e era tanto poder, e eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, me perdoa, eu sei que o Senhor é fiel, por que está sendo tão difícil declarar isso? E Deus começou a falar no meu coração de uma forma muito parecida com o bate-papo que Ele teve com Jó. E Ele começou a perguntar para mim: filha, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu decidi te formar? Onde você estava quando eu escrevi cada um dos seus dias? Quem é você para dizer se eu sou ou não sou fiel? Quem é você para compreender os meus caminhos? Eu quero só te lembrar que eu sou Deus e que você é a minha filha amada, e eu vou cumprir tudo o que eu desejo na sua vida e através de você. E Deus foi conversando por aí. Sabe quando Deus resolve detonar com você? E é muito bom. Foi isso que aconteceu. Eu não sei, eu acho que eu fiquei ali prostrada, ouvindo a voz de Deus por uns 20 minutos, talvez, até um pouquinho mais. E nisso eu lembrei que eu estava ministrando louvor, e eu comecei a voltar assim, ouvindo o que estava acontecendo na volta. Eu falei: gente, eu estava ministrando louvor, e agora? Né? Só que quando eu comecei a ouvir, a banda não estava mais tocando,
Nem as pessoas cantando, só a tecladista, a Fabiana. Ela estava tocando e ela cantava, e ela estava cantando muito mal, e ela canta super bem, porque ela chorava tanto que ela não dava conta de cantar. Eu falei, o que está acontecendo? E quando eu comecei a abrir os olhos, lá era uma arena, para quem não conhece, é uma arena, assim, é uma meia-lua. E eu comecei olhando para trás, e a banda estava toda de joelhos, prostrada, chorando aos pés de Deus. Quando eu comecei a olhar para as pessoas, todo mundo estava do mesmo jeito. E a presença de Deus era algo assim, que a gente podia quase que tocar, era muito forte. E nisso eu fui levantando, e o pastor André também foi levantando ao mesmo tempo, e a gente chorava muito. E um olhou para o outro assim, tipo assim, o que a gente vai fazer agora, né? Bom, deixa Deus fazer, né? Nisso uma menina levanta lá de trás, e vem em direção ao pastor André, ele estava bem perto de mim. E ela vem com um pacotinho na mão e fala assim, eu vim para cá, para esse acampamento, só para zoar. Mas não tem mais como negar, Deus está nesse lugar, e eu preciso desse Deus. Por favor, toma isso aqui e dá fim nisso. E entregou um pacotinho de maconha para ele. Daqui a pouco, levanta outro rapaz, logo de imediato. E ele vem e fala a mesma coisa, eu vim para cá para pegar as meninas. E para tirar uma onda. Mas não tem mais como negar, Deus está nesse lugar, e eu preciso desse Deus. Por favor, dá um fim nisso. E entregou um pacotinho com cocaína. E as pessoas começaram a vir, entregando suas vidas para Jesus. E eu vendo aquilo tudo, eu falei, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, eu não tenho nada que questionar, não. E naquele dia foi assim, um marco na minha vida. Eu consegui me levantar e continuei. É claro, queridas, que quando nós temos uma doença de alma, nós precisamos perseverar contra essa doença, porque nós somos tentados na nossa fraqueza. Mas Deus é aquele que nos fortalece. Aleluia. Pode passar. Então, pode passar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Aleluia, aleluia. Desde que nós éramos noivos, namorados, eu não lembro bem, nós tínhamos o desejo de ter filhos por adoção. Uma vez a gente estava num culto e foi feito um apelo nesse sentido, e nós aceitamos esse apelo. Eu até levantei, a gente nunca tinha conversado sobre isso, eu levantei meio assim e falei, ixi, agora ou vai ou racha. Mas nisso eu vi que o Rodrigo também estava levantando, eu falei, ai, que bom. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Depois de um tempo que isso tudo tinha acontecido, nós fomos encaminhados para um geneticista aqui em Uberlândia, que ele começou a nos acompanhar. Na verdade, a gente já estava tratando com ele. Mas ele falou assim, olha, tem um médico lá em Campinas, que só ele que faz um determinado tipo de tratamento aqui no Brasil. Naquela época era só ele, hoje não é mais. E eu acho que vocês podiam ir lá só por desencargo de consciência, só para fazer esse exame. Tenho quase certeza que não é nada disso, não. Mas o que custa, né? E assim a gente fez. Fizemos esse exame. Ele ficaria pronto em 3 dias. Nós estávamos indo para o litoral paulista. Depois de 3 dias, ligamos. E a secretária dele falou, olha, deu negativo. Eu falei, sabia, né? Ela falou, não, mas negativo nesse sentido é o contrário, é positivo. É esse o problema que está atrapalhando as gestações de vocês. Eu falei, sério? Vocês podem vir aqui amanhã? Podemos. E nós fomos lá conversar com esse médico. A gente estava lá conversando, ele começou a explicar tudo o que estava acontecendo, qual que era o problema, havia uma incompatibilidade minha com o Rodrigo. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui agora. E ele foi explicando tudo direitinho. Aí, nisso, lá na frente, eu viro para ele e pergunto assim, tá bom, mas como que você me explica o Lucas? Ele, Lucas? Quem que é Lucas? O nosso filho, que está com 3 anos. Filho? Seu com ele, dele com você? Graças a Deus o Lucas é a cara do pai. Ele foi, olhou de novo o resultado do exame, olhou para a gente. Quantos anos ele tem mesmo? 3 anos. E como que ele é? Ele é saudável? Super.
É um garoto esperto, o desenvolvimento dele é normal. Eu falei, se for anormal é porque é para frente. É super esperto. Vocês acreditam em milagre? E a gente, Aí ele, então, o filho de vocês é um milagre com atestado médico. E eu atesto para qualquer um. Porque as chances de vocês terem um filho com esse quadro aqui seria de 1 em 1 milhão. Pode aplaudir. Deus, Ele opera na nossa vida, até mesmo quando a gente não sabe. Mas Deus fez questão de mostrar que Ele tinha feito um grande milagre na nossa vida. E que Ele poderia fazer do jeito que Ele quisesse, na hora que Ele quisesse. Bom, então havia um tratamento que a gente podia fazer e que a gente teria mais de 60% de chance de ter um outro filho e tal. E a gente compartilhou isso com a nossa família e tal, era caro, meu sogro se dispôs a ajudar a gente financeiramente. E tá bom, vamos começar o tratamento, certo? Errado. Quando estava para começar o tratamento, eu comecei a ficar inquieta. E eu falando assim, meu Deus, mas parece que não é por aí. Eu comecei a ficar tão inquieta que um dia eu não aguentei. Chamei o Rodrigo e falei assim, parece que não é por aí, eu não estou em paz. Você me desculpa, eu sei que está tudo certo, mas parece que não é por aí. Ele, não. Aí eu falei, será que não chegou a hora daquele sonho nosso, da gente ter um filho por adoção? Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós estamos saindo de férias, a gente vai sair de férias, e vamos colocar diante de Deus todas as nossas dúvidas, todas as nossas certezas, e vamos conversar sobre isso, e vamos ouvir o que Deus tem para falar. Gente, pensa em 10 dias, que tudo que estava escrito na Bíblia dizia respeito ao órfão e à adoção. Até quando a gente brincava de crente horóscopo, sabe aquele negócio que você fala assim, conhece o crente horóscopo? O crente horóscopo é aquele que fala assim, Deus, fala comigo, pá! E abre a Bíblia assim em qualquer lugar. Tem gente que tem umas experiências esquisitas, aí abre e fala assim, Judas foi e suicidou-se. Não, Deus, peraí, fala de novo. Pá! Vai tu e faça o mesmo. Ai, ai, ai. Não, isso não costuma funcionar, mas até quando a gente abria a Bíblia aleatoriamente, Deus falava de órfão, de amparar o órfão. Deus trazia o exemplo de Moisés, que foi um filho por adoção. Jesus, que foi adotado por José. E só vinha a questão de adoção. E a gente, meu Deus, não sabia que a Bíblia falava tanto desse assunto. E Deus foi trazendo paz ao nosso coração. Aí a gente foi conversar com o Lucas, né, o nosso filho. E o Lucas tinha 2 amigos muito próximos, que eram filhos por adoção. E quando a gente falou, olha, você quer ter um irmãozinho, assim, a gente está pensando em ter um irmãozinho, mas ele não vai sair da barriga da mamãe, ele vai nascer no nosso coração, que nem o fulaninha. Ele, eu quero ter um irmão que nem o fulaninha. Pronto. E assim foi, nós conversamos com a nossa família, e nossa família, como qualquer outra, teve gente que achou ótimo, teve gente que achou que a gente tinha surtado, né? E beleza, tem coisas que não adianta, Deus coloca no nosso coração. E às vezes as pessoas não vão entender. E nem sempre elas precisam entender, elas só precisam nos respeitar. Quando é possível. Bom, e aí então nós nos inscrevemos na vara da infância e tal, fomos habilitados, e estávamos nessa espera, na fila, né? Esperando chegar ao nosso lugar. Naquela época era diferente de como é hoje, não havia ainda um cadastro único de adoção, então a gente mandava a nossa sentença para várias comarcas, para várias cidades, e eu mandei para um monte, né? Aí um certo dia, esses amigos nossos, pais desses 2 menininhos, a gente estava indo de novo para São Paulo, e essas crianças eram de lá, e eles pediram para que a gente levasse os documentos lá naquela instituição de acolhimento, lá naquele abrigo. E, bom, beleza, já que a gente vai lá, vamos conhecer o abrigo, né? E assim a gente marcou com o diretor daquela instituição. Quando nós estávamos chegando naquela manhã, Deus já tinha falado algumas coisas com a gente. Na véspera dessa viagem, a gente já estava meio assim, ixi, parece que Deus está tramando alguma coisa. Quando a gente chegou lá, haviam 9 bebês na frente da instituição tomando o sol da manhã. Isso era umas 15 para as 9, mais ou menos. Eles estavam todos no caricote, né, no bebê conforto. E eu olhei e falei assim, essa menininha e aquela menininha são gêmeas? E aí a senhora que nos recebeu falou, são, mas não é todo mundo que percebe. Porque elas eram diferentes. Eu falei, tá. Bom, beleza. Passamos a manhã naquela instituição, conhecemos todas as crianças, a história de várias delas, eram cerca de 60 e poucas crianças naquela instituição. E, por fim, o diretor virou e falou assim, e aí? O coração de vocês bateu mais forte por alguma delas?
Aí eu olhei para o Rodrigo olhou para mim, a gente estava meio sem coragem. Graças a Deus chamaram o diretor para atender um telefonema, e ele saiu e a gente ficou sozinho. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, não sei quem foi o primeiro que teve coragem de responder. Mas a gente virou um para o outro e falou assim, meu coração bateu diferente pelas gêmeas. Até então a gente queria adotar uma criança. E aí o outro já começou a chorar e falou assim, o meu também. E nós então entendemos naquele dia que elas eram nossas filhas. No mesmo dia a gente já procurou uma advogada para entrar com processo e tal. A gente ficou sabendo que elas ainda não tinham tido o poder familiar destituído, mas que já estava em andamento e que tudo indicava que elas realmente seriam destituídas. Elas tinham 1 ano e 1 mês. E só que houve uma grande reviravolta nesse processo judicial. Ele mudou de comarca. Nós íamos todos os meses para São Paulo, nos relacionávamos com as meninas, todos os meninos da instituição nos conheciam como o pai e a mãe da Kelly e da Kathleen. A Anhanguera foi regada a lágrimas naquela época. Era muito difícil deixá-las lá. Cada vez que a gente tinha que vir embora, elas ficavam aos prantos, gritando porque queriam a gente. E nós segurávamos a onda enquanto estávamos com ela, e no que a gente virava o carro, era a gente que despencava. Mas a gente cria. Eu lembro que naquela época havia uma música que também... Gente, comigo tudo é música, né? Lembra daquela que fala assim... Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Lembra do refrão? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Só que um dia a gente recebe a notícia que os genitores das gêmeas deram um pulo enorme. Elas já estavam com 2 anos e meio, nós nessa luta judicial, quando eles foram citados, porque havia uma família que queria adotar as meninas. Eles disseram, a gente não põe filho no mundo para dar para os outros. Durante esse período todo, elas nasceram e saíram da maternidade e foram para o abrigo. Eles nunca tinham dado um telefonema para saber se elas estavam vivas ou mortas. Nunca tinham feito uma visita. Mas quando eles falaram isso, a justiça resolveu dar ouvidos para eles. E apesar da realidade tão contraditória, tão controversa que eles viviam, de vício, de doenças psiquiátricas, de crimes sérios, a gente não entende. Todos os relatórios da equipe técnica do abrigo eram absolutamente contrários a eles, quando começaram a conviver com as meninas, mas a justiça não parecia que nem lia aqueles relatórios. E, de novo, nós tivemos que nos afastar. Eu confesso que esse foi o pior de todos os abortos. Porque os outros filhos a gente sabia onde eles estavam. E eles estavam num lugar muito melhor do que a gente está. Mas as meninas que nós amávamos como filhas estavam indo para uma realidade totalmente controversa. E nós não podíamos fazer nada. De novo, nós fomos seguros pela convicção e pela fé que nós tínhamos em Deus. A certeza de que Deus amava a vida da Kelly e da Kathleen muito mais do que nós poderíamos amar ou qualquer pessoa. E nós sabíamos que cada palavra profética que nós já havíamos declarado sobre a vida das meninas, essas palavras elas tinham validade para toda a eternidade. E elas não iam ter como escapar disso. E nós entregamos as nossas filhas nas mãos do Senhor, como ainda não tínhamos feito. Bom, quando elas estavam com 4 anos, eles ganharam a guarda das meninas. Mas nesse meio tempo aconteceu uma outra coisa. Um dia, o Rodrigo ele foi chamado para fazer um curso de liderança cristã no Instituto Haggai, lá nos Estados Unidos. Ele estava lá, quando eu recebo aqui um telefonema. Era de uma vara, de um fórum, aqui da região, dizendo que tinha chegado o nosso lugar na fila e que havia uma menina de 3 anos e 10 meses, se a gente queria conhecer. Eu falei, claro que a gente quer conhecer. Só que meu marido não está aqui.
E a assistente social falou, só que é o seguinte, nós não podemos esperar, porque o juiz está entrando em férias, aqui não tem abrigo, então a gente precisa encaminhar essa menina logo para uma casa. Eu falei, não, tudo bem, eu posso ir aí conhecer, mesmo sem meu marido estar aqui? Pode. E lá vou eu tentar falar com o Rodrigo, e, gente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, eu não conseguia falar com esse homem. E aí eu fui no dia seguinte conhecer a Jéssica, e eu cheguei lá, era uma menina linda, morena. Ah, passa o slide que eu esqueci. Essa aí é a Kelly e a Kathleen, quando nós nos conhecemos. Tá vendo? Fofas, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. E essa é a Jéssica. E então eu conheci a Jéssica naquele fim de tarde. E ela não falou uma palavra comigo, mas ela brincava, ela sorria e tal. E eu perguntei, mas ela fala? Fala. É porque ela está tímida. Aí, mas quando eu ia conversar com a assistente social, ela puxava meu rosto e, tipo assim, me dá atenção. E ela era a coisa mais linda, a coisa mais querida. E, afinal de contas, a gente estava esperando, era um filho, né? E quando a gente está esperando filho, a gente está esperando um filho. Quando, enfim, eu consegui falar com o Rodrigo, eu já tinha saído do fórum e tal, e ele falou assim, o que é isso? Que loucura, tem quase 4 anos que nós estamos nessa jornada, esperando para receber esse filho. E agora eu tenho que decidir em 15 minutos? Não, liga para a assistente social e fala para ela esperar até amanhã de manhã. E eu preciso orar. Eu falei, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Ele me fez um monte de perguntas a respeito dela. Ninguém sabe que eu estou aqui, só minha mãe, porque se eu morresse no meio do caminho, alguém tinha que saber ao menos o rumo que eu tinha tomado. Mas eu nunca vou te cobrar se você disser que você não é capaz de tomar essa decisão sem conhecer a criança. Eu nunca vou te cobrar isso, eu vou entender. Ele falou, não, me deixa orar e tal, eu te ligo daqui a pouco. Vai para um hotel e eu te ligo mais tarde. Eu falei, não, beleza. Aí, não passou 7 minutos. O Rodrigo me liga de novo. O que aconteceu? Ele saiu dali aos prantos, entrou no elevador para subir para o quarto onde ele estava. No elevador tinha aqueles displays de acrílico, que eles sempre trocavam aquela folha diariamente, colocavam um versículo bíblico naquela folha. Quando ele entra lá, havia um versículo que dizia mais ou menos assim: e eu trarei a vocês gente de outros povos e de outras nações, e farei de vocês um só povo. Quando ele leu aquilo, o Espírito Santo já ministrou no coração dele, e ele começou a chorar, que ele disse que demorou 7 minutos para me ligar, porque era aqueles cartões internacionais, você tem que ligar uns 15 números, e ele não conseguia enxergar os números direito, tanto que ele chorava. Ele me ligou e falou assim, bem, a gente estava esperando um filho. Quando a gente está esperando um filho, a gente não sabe se vai vir menino ou menina, se vai parecer com a gente ou com um tataravô que a gente nem conheceu, a gente não sabe se vai vir de cabelo liso, de cabelo encaracolado, a gente não sabe nada. A gente estava esperando um filho, o filho chegou e eu não preciso ver, porque eu não ia ver se ele estivesse na sua barriga. Essa filha é nossa, foi Deus que mandou e a Jéssica é nossa. Eu confesso que naquela hora minha admiração pelo meu marido foi lá em cima. E a gente chorava muito e tal. No dia seguinte, aí eu voltei para Uberlândia, já dei a resposta para a assistente social, e ela falou, não, então amanhã eu te ligo, porque eu creio que os papéis ficam prontos amanhã mesmo. E no dia seguinte eu fui buscar a Jéssica. No dia que eu a conheci, ela estava com 2 pulseirinhas de bolinha. Uma de bolinha branca, outra de bolinha azul. E eu estava sem pulseira. Aí eu brincava com ela. Falava, você tem 2, me dá uma. E ela fazia assim, né, rindo. Eu falei, não, estou brincando, a pulseirinha é sua e tal, não sei o quê, você está linda e tal. Quando eu cheguei lá, e ela desceu do carro, né, que ela estava chegando também no carro da assistente social, ela desceu, veio em direção a mim, me abraçou, tirou a pulseirinha branca, me entregou e falou assim, é para você. Foram as primeiras palavras que ela disse para mim. Isso é guardado até hoje com o maior carinho, porque é o símbolo da nossa aliança. Deus tinha a Jéssica como nossa filha, um presente precioso que chegou. E realmente foi festa na nossa casa. Eu lembro que aquele dia era dia de culto na nossa igreja. E eu liguei e falei com uma amiga minha que estava no culto. Eu falei, olha, avisa o pessoal aí que eu dei a luz. Ela, como assim? Eu falei, estou indo para Uberlândia, daqui 1 hora e pouco eu estou aí e eu estou chegando com a minha filha. Aí eu cheguei em casa, a igreja inteira estava lá em casa, né? Aquela festa e tal. Ela conheceu o Rodrigo pelo Messenger, né? E depois a gente teve um tempo, quando ele voltou, a gente foi para São Paulo, ficamos lá 3 dias só, eu, o Rodrigo, o Lucas e a Jéssica, que era para a gente ter esse tempo em família, porque lá em casa estava uma festa, então a gente não conseguia nem ter muita privacidade. Bom,
Eu confesso que quanto a Kelly e a Kathleen, eu precisei colocar uma pedra naquele assunto, porque senão eu não conseguia lidar com tanta dor. Eu entreguei para Deus, eu falei assim, eu não quero mais pensar nisso. E eu lutava para não pensar, mas muitas madrugadas eu acordava e eu ia para a internet tentando achar alguma notícia, alguma foto, alguma coisa, mas eu precisei deixar aquilo de lado para eu conseguir tocar a minha vida. Um certo dia, no dia do lançamento de um dos CDs de adoração do Sal da Terra, igreja da qual eu faço parte, do ministério do qual eu faço parte, eu era uma das ministras que iam ministrar naquela noite, era uma grande festa, um evento lá no Castelli Hall. Aquela preparação toda e tal, meu telefone toca. Era a psicóloga desse abrigo lá de São Paulo, me dizendo que as meninas, que já estavam, elas tinham ido, a família biológica ganhou a guarda delas, e a gente sabia disso. E depois de uns 5 meses que eles estavam com elas, nós recebemos essa notícia, que eles tinham atravessado a cidade de São Paulo, de leste a oeste, e abandonaram as meninas numa construção à noite. Dá para entender? Não dá. E a gente também não entendia. Eu chorei muito aquele dia. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, Deus, eu não entendo nada, mas eu confio no Senhor. Eu fui ministrar aquela noite, o pessoal olhou para mim, eu estava com a cara desse tamanho, de tanto que eu tinha chorado. Não me pergunta, eu não dou conta de falar desse assunto. E fomos lá, ministrando na raça, na fé e na coragem, como tem que ser. Porque o justo vive pela fé. Isso foi em dezembro. Em abril, o nosso telefone toca. O Rodrigo atende. Era assistente social lá do Fórum de Itaquera, em São Paulo. E ela fala assim, olha, eu estava vendo aqui que vocês, há uns anos atrás, estavam interessados na Kelly e na Kathleen. Aí ele falou, aham. Eu queria saber se vocês ainda têm interesse nas meninas. Ele, como assim? Como assim tem interesse? Meu marido é muito manso, mas quando ele fica bravo, ele fica bravo. E aquele dia ele ficou muito firme com ela. Ele disse, nós sempre amamos a Kelly e a Kathleen como filhas. Mas eu não estou disposto a expor a minha família a um processo judicial demorado, injusto e dolorido, como o que vocês têm submetido à minha casa. Não, agora a gente precisa resolver a situação da Kelly e da Kathleen. Vocês podem vir aqui essa semana, vocês os 4. E aí o Rodrigo entendeu que realmente eles estavam querendo resolver a situação. Ele falou, podemos. Nós conseguimos uma passagem mais barata no dia anterior da audiência. E aí a gente ligou na instituição e perguntamos se a gente podia visitar as meninas. Queridas, quando nós chegamos lá naquele abrigo, fazia 3 anos e pouco que nós não as víamos. Elas já estavam com 5 anos e meio. Quando nós chegamos lá, Deus restituiu de uma forma sobrenatural. Kelly e Kathleen não eram meninas muito dadas de brincar com qualquer um, de interagir com qualquer um. Mas, de alguma forma, elas se lembraram de nós. E em menos de 30 minutos, elas estavam rolando no chão com a gente, brincando, uma com óculos de sol do Rodrigo, a outra com meu celular e tal. E Deus foi fazendo algo sobrenatural. O pessoal do abrigo não acreditou. No dia seguinte, a gente chegou no fórum, junto com elas, para essa audiência, e a psicóloga e a assistente social que cuidavam do caso delas, chegaram no corredor e viram elas brincando de serra-serrote, penduradas no pescoço da gente e tal. Olharam assim, vocês são o Rodrigo e a Sara? Aham. A gente nunca viu a Kelly e a Kathleen assim com ninguém. E aí eu virei para elas e falei assim, pois é, né? Quando Deus tem algo designado, o mundo pode dar quantas voltas sejam necessárias, mas tudo vai chegar ao lugar onde tem que chegar. Pode passar o slide, por favor. Enfim, a nossa casa se completou. E eu quero te dizer que muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, porque eles são muito mais altos do que os nossos caminhos. Uma coisa eu sei, Deus não tinha um filho por adoção para nós, Ele tinha 3. E se a Kelly e a Kathleen tivessem chegado naquela época que nós queríamos, com certeza quando nos ligassem falando da Jéssica, a gente ia dizer, não, obrigado, a gente já adotou. Mas a Jéssica era para ser nossa também. Foi tudo às 1000 maravilhas? Claro que não, é assim na sua casa, na minha também não. Nós recebemos 2 filhas que tinham passado por muitas marcas, por vários abandonos. E nós tivemos que aprender a lidar com isso. Formar vínculos
saudáveis e firmes, estruturados com a Kelly e com a Kathleen, foi um desafio para o qual nós tivemos que nos preparar, que aprender. E a gente foi entendendo o quanto era necessário um apoio especializado, apropriado para a área de adoção. O quanto essas crianças que vivem em abrigos, o quanto elas precisam ser compreendidas na sua realidade e auxiliadas para que compreendam que tem valor, que são amadas e que há um propósito para as suas vidas. Nós fomos estudar, eu fui fazer terapia familiar, o Rodrigo foi fazer coaching, depois foi fazer coaching também. E um dia nós entendemos, isso entrou no nosso coração mesmo e a gente sabia, desde o começo nós sabíamos que era muita dor para que fosse só para nós. A gente sabia que Deus estava fazendo algo que não era apenas para a nossa casa. E nós então compreendemos que nós deveríamos abrir um grupo de apoio à adoção aqui em Uberlândia. Começamos a compartilhar isso com amigos, isso só testificava, e as portas foram se abrindo, as pessoas foram falando, não, é isso mesmo, nós estamos juntos e tal, e Deus foi criando uma onda tremenda. Em outubro de 2012, pode passar, nós estávamos organizando um coquetel de lançamento da Pontes de Amor, um grupo de apoio à adoção e à convivência familiar e comunitária. A Pontes de Amor já existe há 3 anos. Mas sabe, lembra daquela palavra do Paulo Júnior? Se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e tudo que vocês virem forem 3 bebês mortos, vocês realmente viveram 3 abortos. Mas se vocês olharem para trás e puderem contemplar toda a vida que Deus produziu através desse caminho, será que vocês viveram 3 abortos? Sabe quando que foi isso? Exatamente 10 anos depois, no mesmo mês, em outubro de 2012. Exatos 10 anos depois, nós estávamos abrindo a Pontes de Amor. Nessa época, nós andávamos dirigindo na cidade chorando, mas era um choro de júbilo, de alegria, porque nós estávamos entendendo que realmente, em todo o tempo, Deus tinha nos conduzido por esse caminho. Hoje, nós não temos apenas uma família formada, nós temos tido o privilégio de ser instrumentos para que muitas outras famílias se formem, para que muitos órfãos venham a viver em família. E isso é um privilégio que não tem como eu descrever para vocês. Nós estamos dentro do propósito de Deus. Aquelas profecias de que muitos jovens e muitas crianças viriam até nós, ou nós iríamos até elas, não sei. Hoje isso faz todo sentido. E Deus é tão misericordioso que Pontes de Amor ele já é uma referência não apenas da região, mas a gente tem tido o privilégio de interagir com todo o Brasil no que diz respeito à questão da adoção. Deus, quando Ele nos chama para algo, Ele nos coloca em lugares que nós não imaginávamos. Deus foi falando que ia nos levar a falar com autoridades, e Ele tem feito isso. Nós já temos chegado até no Palácio do Planalto para falar a respeito de adoção. Não somos nós, queridas. É Deus que faz isso na nossa vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, eu não sei. Eu não sei o que é, mas eu sei que é muito maior do que você pode imaginar. E esse caminho de dor, esse caminho de adversidade, permaneça no Senhor, não saia dos seus caminhos, não abra mão dos sonhos que Deus plantou no seu coração. Teve uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Existem venenos que não vêm para nos matar, parece que vem. Existem momentos que parece que a gente não vai resistir, mas a palavra de Deus fala que não há provação maior do que nós possamos suportar. Antes, o Senhor mesmo vai nos dar o escape. Esses venenos não vêm para nos matar, mas eles vêm para nos transformar em vacina, em antídoto. A vacina ela é feita a partir do próprio veneno do agressor. E ela vem... Mas essa porção é numa quantidade que não nos mata, mas que nos torna mais resilientes, mais fortes. Deus está criando em você uma força, uma resiliência, uma capacidade que é para muito além dos seus próprios interesses. Deus tem te levantado para algo muito maior que você pode sonhar. E eu quero orar com você nessa noite. Pode passar. Pode ir para o último slide, por favor. Eu quero orar com você nessa noite. Essa é a minha família hoje. Até o gato e o cachorro estão ali. Venham, voltemos para o Senhor.
Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Essa é a palavra que eu quero deixar sobre você hoje. Oséias 6, de 1 a 3. O Senhor é aquele que faz a ferida, mas Ele mesmo é quem a cura. Ele é Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não vamos abrir mão dos caminhos que Deus tem reservado para a nossa vida. Amém? Se Deus tem falado com você nessa noite, se você tem enfrentado tempos de adversidade, muitas vezes você tem se sentido fraca, você tem talvez vivido doenças de alma como eu vivi. Talvez você tenha duvidado no seu coração, ou você esteja a ponto de desistir. Eu quero orar com você nessa noite. Rapidinho, fecha seus olhos aí, queridos. Nós estamos num momento de oração. Se você quer receber essa oração, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar, Ele vai tocar no seu coração aí onde você está. Porque Ele é aquele que conhece a sua realidade. Ele conhece a realidade que você tem vivido. E Ele é o Todo-Poderoso, que jamais desistiu de você. E que em momento algum Ele dormita ou vacila. Aquele que guarda a sua vida e que te cuida é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser. Ele jamais será menor. Ele é o grande Deus. Não há nome que se sobreponha ao nome de Jesus Cristo. Oh Deus, Deus amado, obrigada, Senhor. Obrigada pela vida das minhas irmãs, Senhor. Obrigada por essa palavra que o Senhor está liberando no nosso meio nessa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui nessa noite para compreendermos que Tu és Deus e que nós podemos sim nos derramar na Tua presença apesar das nossas fraquezas. O Senhor não tem problema com as nossas crises, mas o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que restaura a fé, a esperança, a perseverança na nossa vida. Faz isso com a vida das minhas irmãs nessa noite, Senhor. Vem com o Teu Espírito e vem tocando a vida de cada uma delas, Senhor. Vem trazendo restauração, restaurando sonhos, restaurando projetos, trazendo uma noção da identidade delas do Senhor, de quem elas são em Cristo Jesus. Ninguém pode destruir essa identidade, porque foi o Senhor que as deu. Em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito esteja ministrando agora ao coração de cada uma delas, Pai, de cada uma delas. Vai, Senhor, a esses lugares onde apenas o Teu Espírito pode perscrutar. Oh, Deus amado, nós Te louvamos pelo Teu poder, pela Tua graça. Te louvamos, Senhor, porque Tu fazes infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridas. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço em quem está do seu lado antes de você sentar. E fala para ela assim: olha, Deus faz, Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus, amém, amém, amém. Por favor, fique em pé mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Deus está derramando vida, esperança no seu coração. A palavra esperança é uma expectativa que você tem, não em você, mas no seu Deus. De que a sua história, o que você vive, o que você está passando, não é para te destruir, não é para te enfraquecer, mas é para cumprir um propósito. Se você se render totalmente a esse propósito, você vai experimentar algo diferente. Igual a Sara falou, às vezes a gente quer um milagre, mas Deus tem a sua maneira, às vezes diferente, de fazer um milagre. E Deus quer trabalhar na sua vida algo novo. Eu quero fazer uma oração aqui, uma oração de entrega total ao Senhor. Uma oração em que nós vamos juntas aqui dizer: Jesus, não é do meu jeito, que seja do seu jeito.
que o meu sofrimento possa me aproximar do Senhor e da razão porque eu estou viva. Você está viva para cumprir um propósito.